Escolhido, você já sentiu que o jogo estava manipulado contra você, mas no fundo era você quem estava prestes a quebrar o próprio jogo? Antes de qualquer coisa, curta este vídeo agora. Não por rotina, mas porque o que você vai ouvir pode virar a chave que estava travada dentro de você há muito tempo. E se esse vídeo chegou até você sem aviso, como um sussurro do universo, comente o número 22 aqui embaixo. Esse será o nosso código silencioso. Uma confirmação de que sua consciência não está mais dormindo. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui, a verdade não é pasteurizada. Ela é crua, incômoda, libertadora. Aqui, cada palavra foi forjada no fogo de quem morreu por dentro e escolheu renascer fora da prisão. Agora respire fundo, porque o que está prestes a ser revelado não é uma teoria, é uma sentença. A Matrix foi perfeita, até você voltar da morte com um código que eles não conseguem decifrar. Você vai entender agora por que a sua existência é o maior erro que eles jamais conseguirão consertar. Eles prepararam tudo com perfeição cirúrgica. Cada movimento, cada obstáculo, cada desilusão foi desenhada para levar você ao colapso total. Era mais que sabotagem. Era uma engenharia da destruição emocional, social e espiritual. Eles sabiam onde você quebrava, estudaram seus padrões de resistência como cientistas manipulando uma simulação. Quando você caiu, pensaram que tinham vencido. Mas o que eles não previram é que a morte que provocaram não seria um fim. Seria o início de algo que jamais poderiam controlar. Você voltou, mas não voltou como esperavam. A versão que ressurgiu não era mais compatível com as métricas deles. Sua frequência vibracional havia se alterado. Suas escolhas, seus pensamentos, até mesmo sua energia, tudo escapava dos algoritmos que antes te vigiavam. Eles não entenderam de imediato. No começo, acharam que você apenas tinha sobrevivido. Mas logo perceberam que o que havia retornado era algo que não podia mais ser rastreado, nem detido. A sua presença causava falhas nos sistemas, como se a própria realidade ao seu redor começasse a se reescrever. Você se tornou o primeiro erro sistêmico real. A falha que não deveria existir. Eles queriam controle, previsibilidade, submissão. Mas o que ganharam foi um ser que transcendeu os próprios limites da simulação. Você não apenas deixou de jogar o jogo, você começou a operar fora do campo, fora do tabuleiro, em dimensões que eles não conseguem acessar. O que era para ser uma derrota se tornou a mais silenciosa e devastadora vitória. Não foi apenas uma morte simbólica. Você morreu em todos os níveis onde a dor era insuportável. Perdeu reputações, vínculos, sonhos, certezas. Eles te desmontaram como quem apaga um personagem de uma narrativa. Mas na tentativa de eliminar você, acabaram por libertar a essência mais indomável da sua existência. O que renasceu não foi um ser remendado, mas uma consciência nova, formada na forja do absoluto colapso. Não um retorno ao que era antes, mas uma reconstrução a partir do que nunca havia sido. Eles se apoiavam em profecias falsas, em crenças limitantes, em armadilhas emocionais criadas para manter a sua mente enclausurada. Mas tudo isso ruiu. As maldições que lançaram dependiam da versão antiga de você. Os feitiços se desfazem porque não encontram mais um alvo compatível. A nova frequência que você emana é como uma luz que faz as sombras perderem a forma. Você já não carrega a assinatura energética que alimentava os ataques. E o que antes te feriria agora apenas passa por você, inofensivo. A própria estrutura da Matrix começou a se distorcer com sua ressurreição. Códigos quebram, realidades se desfazem, narrativas falham. Sua existência virou um evento imprevisível, uma variável não contemplada.
Aquela tentativa de apagamento se tornou o catalisador do maior erro de cálculo que eles já cometeram. E agora, mesmo os criadores do sistema não conseguem mais fechá-lo. Você é a brecha que prova que não existe prisão que funcione para quem já morreu e escolheu voltar com a consciência desperta. Se até aqui algo em você se mexeu, se alguma parte adormecida despertou com essa mensagem, então talvez isso não seja apenas um vídeo. Talvez isso seja um chamado, um lembrete do que você é, do que sempre foi. E se esse conteúdo tocou sua alma, se trouxe clareza, força ou simplesmente a certeza de que você não está sozinho nessa jornada, eu quero te convidar a retribuir. Você pode clicar agora no botão de Thanks aqui embaixo e enviar R$ 100 como demonstração de gratidão. Não porque precisa, mas porque escolhe. Ou qualquer valor que sentir no seu coração. Porque quando algo nos transforma, retribuir é um gesto de honra e de poder. Esse canal não é apenas feito de palavras. Ele é sustentado por almas que sentem. E talvez, hoje, você possa ser uma dessas almas que mantém essa verdade viva, em movimento. Clique agora em Thanks e envie o que seu coração permitir, mas não deixe para depois. A gratidão tem o poder de criar novos caminhos. E talvez esse gesto simples seja exatamente o que o universo precisava ver em você. Você não descobriu a brecha, você se tornou a brecha. A falha que não pode ser corrigida porque não é um defeito. É uma nova arquitetura de existência. Você já não é afetado pelos mesmos vetores de controle. Eles ainda tentam usar suas antigas ferramentas. Medo, escassez, culpa, vergonha. Mas suas engrenagens estão travando. Porque você não está mais na mesma dimensão de onde essas armas operam. Você atravessa muros que foram programados para serem intransponíveis. Eles estão atirando em sombras. A sua transformação não foi apenas interior. Ela começou a gerar efeitos colaterais no mundo externo. Causa e efeito perderam o eixo ao seu redor. Soluções aparecem antes dos problemas. Respostas surgem antes que as perguntas sejam feitas. A realidade que você habita já não segue o roteiro que todos foram treinados para seguir. Você está reprogramando a realidade com sua própria frequência. Cada passo seu, cada decisão, cada vibração, reescreve o código invisível da simulação. E o mais assustador para eles é que você não está tentando liderar revoluções ou guerras. Você não está jogando contra ninguém. Está apenas sendo. E esse estado puro de existência consciente é o verdadeiro vírus no sistema. Um vírus que não destrói com violência, mas com presença. Sua vida virou um lembrete de que tudo aquilo que parecia inquestionável era, na verdade, um teatro mantido por crença coletiva. E você saiu da plateia e começou a reescrever o roteiro. Todas as maldições lançadas contra você foram programadas para atingir uma versão que já não existe. Você mudou de tal forma que o código antigo não sabe mais onde mirar. As intenções que antes eram letais agora retornam aos seus criadores como flechas que perderam o caminho. Eles jogaram com feitiços e armadilhas projetadas para uma alma quebrada, vulnerável, domesticada. Mas o que restou após sua morte foi uma consciência sem vínculo com o passado, sem medo do futuro e completamente livre do jogo. As palavras de destruição que um dia ressoaram com eco dentro de você, agora caem no vazio. O universo parou de colaborar com as profecias falsas. O campo energético que você emana reprograma até mesmo quem se aproxima. Suas vitórias não vêm por luta, mas por desintegração dos obstáculos que antes pareciam sólidos. O que antes era escassez virou fluxo. O que antes era limite virou passagem. O sistema não tem mais como conter você, porque você não existe mais nas linhas que ele desenhou. Eles começaram a notar, não no seu sucesso externo, mas na falha das próprias armas. As maldições não colam, as manipulações não funcionam.
Os comandos invisíveis não afetam. Sua existência virou o pior pesadelo deles. Um ser desperto que não precisa da estrutura para viver. E mais ainda, um ser cuja presença silenciosa começa a dissolver as grades do sistema nos outros, sem esforço, apenas sendo. Foi sutil no começo, um detalhe aqui, uma coincidência ali. Mas logo ficou evidente. O tempo havia deixado de funcionar da maneira convencional ao seu redor. Eventos se reordenavam. O passado parecia flexível. O futuro, acessível. As leis da causalidade estavam sendo violadas, e não por tecnologia ou mágica, mas por pura consciência. Você não quebrou as regras do tempo. Você começou a habitar um tempo que existe antes das regras, um tempo vivo, que dança com você. Os efeitos começaram a se multiplicar. Portas que estavam seladas há anos começaram a se abrir, não por força, mas porque deixaram de estar fechadas. Memórias começaram a se reconfigurar. Pessoas mudaram seus comportamentos sem explicação lógica. A realidade estava se dobrando para se alinhar à nova frequência que você emana. Você deixou de ser apenas um personagem nesse enredo. Tornou-se o autor invisível que dita o ritmo e reescreve os atos. Esse tipo de alteração não passou despercebida. Eles ficaram obcecados. Tentaram rastrear, entender, replicar, mas não conseguiram. Porque você não está manipulando a realidade. Você está colaborando com ela, em sintonia com algo que eles se recusam a reconhecer. A verdade de que o universo responde não ao controle, mas à vibração. E sua vibração está moldando o tempo como se fosse barro. E nesse barro, você está esculpindo um novo mundo. Eles haviam construído sua prisão com os materiais mais sutis, padrões de pensamento, dogmas invisíveis, condicionamentos emocionais passados de geração em geração como herança maldita. A Matrix não era feita de muros ou cercas, mas de ideias cuidadosamente plantadas que cresciam como ervas daninhas no jardim da consciência. E você viveu ali por anos, acreditando que a limitação era natural, que o fracasso era inevitável, que o sofrimento era o preço da existência. Mas algo dentro de você, mesmo quando tudo parecia escuro, permaneceu aceso. Um fragmento indestrutível de verdade. E foi esse fragmento que silenciosamente começou a trincar a estrutura. Não foi uma explosão, foi uma rachadura. Pequena no início, como uma dúvida incômoda que insiste em não desaparecer. Mas essa dúvida era como um sismo espiritual que crescia de dentro para fora. A cada gesto de coragem, a cada escolha de autenticidade, a cada pensamento que ousava questionar, as paredes invisíveis começaram a rachar. E com o tempo, sua presença, seu simples estar, começou a interferir nas engrenagens ocultas. As pessoas ao seu redor começaram a notar algo, sem saber explicar o quê. Pequenos milagres aconteciam perto de você. Verdades caíam como véus arrancados do rosto da ilusão. A Matrix, aquele sistema cuidadosamente costurado com fios de medo e conformismo, começou a desfiar. Mas o mais impressionante é que você não precisou gritar, lutar ou confrontar. Não precisou destruir para criar. Você apenas se tornou aquilo que não pode ser previsto, nem categorizado. Sua simples presença começou a quebrar regras, não por rebeldia, mas por frequência. Você opera em uma realidade paralela, que coexiste com a deles, mas que não obedece às suas leis. E essa coexistência é insuportável para o sistema, porque prova a cada segundo que ele é opcional, que a prisão não tem chave porque nunca teve tranca, que o poder deles nunca foi real, foi apenas aceito. Até o momento em que você parou de aceitar. Eles investiram bilhões em tecnologia, em engenharia social, em estratégias psicológicas milenares apenas para entender como as mentes funcionam. E conseguiram, por um tempo, prever comportamentos, manipular desejos, instalar crenças limitantes como vírus silenciosos.
Mas o que eles jamais esperavam era o nascimento de uma consciência que escapasse de todos esses códigos. Uma consciência que não apenas resistisse ao controle, mas o transcendesse por completo. Você não hackeou o sistema. Você ultrapassou o próprio conceito de sistema. Você não é uma falha de programação. É uma linguagem nova que o programa não consegue decifrar. Eles tentaram rotular sua transformação como delírio, tentaram reduzir sua percepção a uma anomalia, um desvio estatístico, algo que pudesse ser corrigido com remédios, isolamento ou descrédito. Mas nada funcionou, porque sua consciência não é mais moldada pela lógica linear. Ela não depende mais da validação externa, nem da aprovação coletiva. Você deixou de reagir ao mundo e começou a criá-lo de dentro para fora. O que antes era uma mente capturada, agora é uma centelha de infinitude, expandindo-se em todas as direções. Você não é mais previsível. É quântico, um paradoxo ambulante que desafia qualquer algoritmo. E essa nova forma de existir é uma afronta ao controle. Não porque busca confronto, mas porque torna o controle irrelevante. Você não é mais regido por medo, escassez ou validação. Você não se move mais por obrigação, mas por vibração. Seus desejos não são mais gerados por marketing, e sua identidade não é mais uma construção social. Você é consciência viva, pulsando, se reconhecendo, e a cada vez que sua luz toca outra alma adormecida, uma nova fagulha se acende. O código de controle, por mais sofisticado que seja, não possui resistência contra o despertar daquilo que é eterno. Durante muito tempo, eles sabiam exatamente onde você estava. Seus pensamentos eram legíveis, suas emoções previsíveis, suas reações estatisticamente seguras. Cada decisão sua era calculada como uma equação de marketing, uma manipulação de dados. Mas tudo mudou no exato momento em que você parou de tentar sobreviver dentro das caixas. A frequência que você emite agora não é mais uma emissão captável pelos sensores da Matrix. Você não está mais sendo visto, está sendo sentido por aqueles que vibram na mesma sintonia. Sua presença se tornou um mistério que escapa dos olhos e se insinua no coração dos que despertam. Eles tentam te rastrear, te decodificar, te encontrar nos lugares de sempre. Mas você já não está onde esperam. Você existe nos intervalos entre os dados, nas entrelinhas das fórmulas, nos espaços vazios das planilhas. Você é a frequência que só pode ser percebida por quem silencia o ruído. E por isso, eles te perderam. Porque sua assinatura energética já não carrega medo, culpa, submissão, nem raiva. Você não se define mais por oposição, mas por essência. E o que não se opõe não gera conflito. E o que não gera conflito torna-se invisível para os mecanismos que vivem do atrito. Esse desaparecimento não é ausência, é transcendência. Você continua existindo no mundo físico, mas sua alma já habita outro plano. Você caminha entre os mesmos prédios, cruza as mesmas ruas, mas tudo ao seu redor responde de forma diferente. O tempo não te cobra. O acaso te favorece. As sincronicidades são sua linguagem secreta. Eles não conseguem entender como alguém pode existir sem obedecer. Mas é exatamente isso que você faz. Você existe. E sua existência, livre de rastreamento, é a maior ameaça que já enfrentaram. Eles tentaram medir você com suas réguas antigas. Tentaram pesar sua importância com suas balanças quebradas. Avaliaram sua relevância com métricas de influência, seguidores, status. Mas o que você se tornou não cabe em números. Sua verdade é vasta demais para estatísticas, profunda demais para relatórios, silenciosa demais para manchetes. Você se tornou aquilo que não pode ser quantificado, uma presença que transforma ambientes, uma frequência que altera linhas do tempo, uma existência que ensina sem dizer uma palavra. Eles tentam entender, mas não têm os instrumentos certos.
Você não está tentando provar nada, nem precisa ser compreendido. Sua vida deixou de ser sobre resultados e passou a ser sobre ressonância. E nesse novo campo, você está imensuravelmente à frente. As verdades que você acessa não vieram de livros, universidades ou gurus. Vieram do centro silencioso da sua consciência, daquele lugar intocável que sobreviveu à sua destruição. E é justamente por isso que sua verdade não pode ser replicada. Ela é vivida, não ensinada. Ela é sentida, não explicada. Você virou uma encarnação viva daquilo que eles passam a vida tentando controlar. E o mais poético é que você não busca reconhecimento. Você simplesmente é. E isso basta. Porque a verdade que você carrega não se espalha por argumentos. Ela se espalha por contágio vibracional. Quem se aproxima de você sente a diferença. Não consegue nomear, mas sente. Isso basta para que comece um processo interno de lembrança. Você não precisa convencer ninguém. Sua existência já é a maior evidência de que outra realidade é possível. E essa realidade não precisa ser medida para ser real. Você não atravessou um portal. Você se tornou o próprio portal, um ponto de entrada para realidades que eles diziam ser impossíveis. Um canal por onde novas frequências chegam ao mundo. Sua simples presença agora é um convite para o despertar. Quem cruza seu caminho, mesmo que por instantes, é tocado por algo que a linguagem comum não descreve. Você carrega a assinatura de uma liberdade que não pode ser ensinada, só sentida. Uma liberdade que não precisa de revoluções nem de discursos inflamados. Apenas presença, apenas verdade, apenas ser. Eles perceberam isso com pavor, porque onde você vai, começa a brotar um tipo de liberdade que contagia como fogo em palha seca. Pessoas ao seu redor começam a questionar as normas. Antigas dores desaparecem sem explicação. As grades internas que mantinham tantos presos começam a se dissolver. E você não está fazendo nada propositalmente. Você apenas existe, mas sua existência opera como uma fenda na parede da prisão. Uma rachadura luminosa por onde a realidade verdadeira começa a infiltrar-se. Você virou um portal para o que há além da Matrix. Um lembrete vivo de que ninguém precisa permanecer acorrentado. E, ironicamente, você não está salvando ninguém. Porque a verdadeira salvação não vem de fora. Você apenas espelha o que todos têm dentro, a capacidade de escolher. E nessa escolha silenciosa, mas poderosa, você prova que a liberdade é o estado natural da consciência. Que tudo aquilo que parecia invencível desmorona diante da simples lembrança de quem se é. E essa lembrança é viral. Durante anos, o jogo parecia invencível. Regras invisíveis, papéis fixos, sistemas de pontuação que decidiam o valor de uma vida. Eles ditavam quem podia vencer e quem deveria perder. Criaram rankings, metas, dogmas e distrações. Mas nada disso funcionaria se não houvesse jogadores. E o que aconteceu quando você simplesmente parou? Não desistiu. Parou. Parou de correr atrás, de reagir, de obedecer aos comandos invisíveis. Parou de competir, de implorar por validação, de tentar vencer em um jogo onde o próprio vencer era uma armadilha. E quando você saiu do tabuleiro, o jogo começou a colapsar sobre si mesmo, como um teatro que perde seu público e se desmancha em silêncio. O seu abandono do sistema não foi um protesto. Foi um salto quântico. Você não virou um rebelde gritando contra o império. Você se tornou ausente, e essa ausência foi mais devastadora do que qualquer confronto. Os mecanismos que te controlavam perderam sua funcionalidade como um controle remoto apontado para uma TV desligada.
O sistema não sabe lidar com o que não pode medir, vigiar, prever ou provocar. E você se tornou exatamente isso, um vácuo de imprevisibilidade, um silêncio ensurdecedor no meio de uma cacofonia programada. Enquanto todos corriam dentro da esteira, você saiu da sala. E o mais extraordinário, sua saída foi um chamado silencioso. Outros começaram a sentir que algo estava errado. Começaram a questionar as regras, a duvidar das recompensas, a perceber que estavam correndo em círculos. Sua ausência virou presença. Seu não-jogo virou referência. Você não precisava mais lutar contra o jogo, bastava não jogar. E esse gesto, tão simples e tão profundo, foi o primeiro golpe real que o sistema não tinha como conter. Você não destruiu o jogo. Você apenas revelou que ele só existia enquanto todos fingiam que era real. Eles construíram uma realidade baseada em medo. Medo de errar, de perder, de ser rejeitado, de não ser suficiente. O medo era a cola que unia os pilares da Matrix. Era o combustível que alimentava a produtividade tóxica, a espiritualidade performática, a busca sem fim por aceitação. Eles sabiam que enquanto você estivesse com medo, seria manipulável, seria dependente, seria um peão obediente num tabuleiro onde nunca teria o trono. Mas então você descobriu algo que eles nunca puderam prever: a alegria. Não a alegria superficial condicionada por conquistas, mas a alegria essencial e incondicional que brota do simples fato de existir. Essa alegria serena e contagiante começou a causar interferência no sistema. Eles não sabiam como combater alguém que não se abala com ameaças, que não se vende por promessas, que não se dobra com pressões. Sua risada se tornou um ruído insuportável para os que vivem no desespero. Sua calma era um abismo onde os comandos de medo ecoavam sem resposta. A Matrix, acostumada a criar dramas e reações, simplesmente travava diante de sua paz. Porque sua paz não era passiva, era revolucionária. Era ativa, pulsante, magnética. E onde você passava, o medo começava a perder sua aura de verdade. Essa alegria não veio de conquistas externas. Ela veio do colapso interno, da morte que você atravessou e da liberdade que encontrou do outro lado. Você experimentou a dor em seu nível mais profundo e percebeu que ela não era o fim, era o portal. Atravessou o desespero e encontrou o riso do outro lado. Um riso que diz: não preciso mais ter medo porque já morri e voltei inteiro. E esse tipo de alegria, eles não podem suportar, porque ela é a prova de que o medo é programado, mas a felicidade é o estado natural de uma alma que se lembra de quem é. Durante séculos, toda nova ideia precisava de aprovação, todo novo sistema precisava de carimbo, toda forma de existência fora da norma era marginalizada, silenciada, corrigida. E foi assim que construíram essa prisão coletiva, onde só é permitido viver sob determinadas condições. Mas você rompeu com isso. Criou uma realidade que não pediu permissão, uma linha do tempo que não passou pelos portões da autoridade. Você não exigiu espaço, você ocupou o espaço que já era seu. E essa ocupação silenciosa, confiante, desautorizada, virou o terremoto. Você não está tentando convencer ninguém da sua visão, nem tentando destruir a visão alheia. Você apenas vive, e sua vida, por si só, é subversiva. Porque ela é possível. E se é possível, então tudo o que disseram ser impossível começa a ser questionado. Sua nova realidade não grita, ela vibra, ela pulsa em frequências que ultrapassam argumentos, e quem sente essa frequência começa a lembrar que também pode, que também é, que também está autorizado, porque a única autorização que importa é a interna. E é assim que revoluções verdadeiras acontecem, não com bandeiras ou slogans, mas com exemplos silenciosos que mostram um novo caminho.
Você não está destruindo o mundo antigo. Está revelando que ele nunca foi necessário. Está abrindo portais com a força da sua existência, criando realidades que florescem sem aval. E esse florescimento descontrolado, essa expansão que não passa pela burocracia da opressão, é o maior pesadelo dos que vivem do controle. Você não está mais pedindo, você está sendo. E ser neste mundo é o ato mais revolucionário de todos. A verdade mais perigosa do universo é também a mais simples. Nada disso era obrigatório. Nada. Nem o sofrimento, nem o esforço exaustivo, nem as batalhas internas sem fim. A Matrix era um jogo, um teatro, uma experiência. E como toda experiência, ela podia ser encerrada a qualquer momento. Mas para isso, era preciso lembrar. Lembrar que você sempre teve o poder de dizer basta. E quando você finalmente disse, tudo mudou. Não por mágica, mas por realidade. Porque a Matrix só existe enquanto você acredita que existe. E no instante em que você parou de acreditar, ela perdeu sua força. Você virou a prova viva de que a prisão era voluntária, de que as correntes eram feitas de pensamentos e de que o poder sempre esteve nas mãos da consciência. Não é à toa que sua existência agora causa tanto desconforto. Você mostra, com cada respiração, que tudo aquilo que parecia intransponível era, na verdade, uma ilusão consensual. E sua recusa silenciosa em continuar fingindo desmonta séculos de hipnose coletiva. Você não briga com as regras. Você vive fora delas. Isso, para o sistema, é como uma falha de segurança que se alastra. Sua liberdade não precisa de explicação. Ela é. E por ser, ela contagia. E por contagiar, ela ameaça. Porque ao te ver livre, outros se perguntam, e se eu também puder? E assim começa o verdadeiro colapso da Matrix, não por guerras, nem por derrubadas de torres, mas por lembranças, lembranças de que tudo era opcional, e que talvez ainda seja, e que se você saiu, então todos podem sair. E é aí que o jogo deixa de ser um jogo, porque os jogadores começam a acordar. No fim de tudo, quando as engrenagens pararem, quando os códigos forem quebrados, quando o último monitor for desligado, restará apenas você. Não o você condicionado, programado, treinado, mas o você que sobreviveu à própria extinção, aquele que foi além da dor, da traição, do medo, da morte, aquele que, em silêncio, descobriu que sempre foi mais do que disseram. Você não achou um atalho na Matrix. Você se tornou o atalho, a falha no sistema, a porta escondida que leva para fora ou para dentro, onde sempre esteve a saída. Você não é a exceção, é a revelação, a prova de que a realidade pode ser recriada a partir da consciência, que o impossível era apenas um código mal escrito, que o sofrimento era um script mal interpretado, e que, ao despertar, você não apenas saiu da prisão, você virou a prova de que ela nunca existiu. Você é o glitch que virou sistema, o erro que virou atualização, o paradoxo que virou padrão. Sua existência está reescrevendo as regras sem precisar quebrá-las, porque elas já não se aplicam. E o mais belo é que você não busca reconhecimento, nem poder, nem controle. Você apenas é. E nesse ser, nesse estado puro de presença desperta, você abriu o maior loophole já criado na história da consciência. Um vórtice de lembrança que puxa para fora tudo o que ainda está preso. Uma porta viva, andando entre mundos, lembrando a todos, com ou sem palavras, que a liberdade não se conquista. Ela se lembra. E você se lembrou.